Olá, este é mais um episódio da nossa série de webséries e hoje é o episódio número 1 de uma websérie chamada CVC, Corporate Venture Capital. E como não é de se estranhar, não estou sozinho, estou muito bem acompanhado, hoje com dois convidados muito especiais. Um deles, o nosso convidado de honra aqui, o convidado externo, que é o Marcos Gurgel, e a outra, uma convidada também de honra, que é a Amanda Coutinho, essa Acer de coração, executa todos os dias projetos de inovação aberta e CVC. Então eu convido agora o Marcos a se apresentar e também depois a Amanda, por favor. Maravilha, LG. Obrigado, cara. Boa tarde, bom dia a todos. Sou responsável aqui pelo iFood Labs, como a gente chama, cara, o nosso laboratório de inovação dentro do iFood. O iFood trabalha já há muito tempo, não só próximo de startups, a gente se vê como uma ex-startup que agora está ganhando talvez assim um pouco mais de corpo. E o viés de inovação do iFood sempre foi com uma mentalidade de construção interna de determinadas tecnologias, mas sempre abrindo as portas, poderia chamar para o conceito de Open Innovation, de como a gente consegue se relacionar com todo o ecossistema. E dali, efetivamente, nasceu um braço de investimento de dentro do iFood, onde a gente efetivamente, digamos, tem um relacionamento mais próximo com as startups e acho que fruto disso existem alguns investimentos que o iFood vem fazendo, puxando um pouco dessa linha. Muito bom. Já já a gente vai aprofundar nisso, vai ser um papo sensacional, tenho certeza. Amanda, quem é você, Amanda? Para quem não te conhece, muito bem-vinda, Amanda. Obrigada. Obrigada pela honra, LG. Bem, eu sou Head de Corporate Venture Capital aqui na ACE. E o propósito da ACE, né, é transformar o PIB do Brasil através da inovação. Dentro de ACE Cortex, a gente atua dentro das corporações, né, como inovar dentro das corporações. E o propósito de CVC é efetivamente ajudar as grandes corporações no relacionamento com startups. Então, isso é grande parte da minha atuação, tanto em montar estratégia de Corporate Venture Capital, teses de inovação, a governança, até o matchmaking mesmo, encontrar as startups e efetivamente ter relacionamento, né, com essas startups e depois evoluir ou para uma parceria ou para um investimento e gerir esse fundo, esse portfólio de startups aí que vão fazer parte do ecossistema dessas grandes corporações. Você é muito bem. Excelente, Amanda. Você detalhou tudo, inclusive. Está ótimo. Bom, a gente chama isso aqui na ACE de CVC Full Service, né, aqui em ACE Cortex. Vamos começar do começo, então, Marcos. Como você chegou nessa posição? Você é um cara super experiente, você passou por grandes empresas. Conta um pouco sobre você aí, como que você está, essa formação que te tornou ser quem você é hoje, por onde você passou. Conta um pouquinho, por favor. Maravilha, cara, e é gozado, né, cara, porque sempre que eu conto um pouco da história de como é que eu vim parar no iFood, eu fico repensando aí, falo, cara, será que eu fiz o movimento correto? E aí depois de um tempo eu falo, pô, certeza absoluta que eu fiz o movimento correto. Eu venho de vida pregressa do mercado financeiro, tive uma passagem por VC, economista, fiz meu mestrado dentro da área de inovação tecnológica na COP, aqui no FRJ, depois fui para a Europa fazer meu MBA. Mas quando, há mais ou menos um ano atrás, eu falei, cara, eu vou sair do mundo de VC porque eu vou empreender. Eu falei, cara, vou efetivamente agora mergulhar a camisa, vou ser empreendedor, vou ser o founder, né? Ali com a gente, porra, aquilo era efetivamente o sonho. E em algumas dessas conversas que, pô, tava me faltando o que a gente sempre fala, né? Tava me faltando assim, a vontade estava ali, mas tava faltando a ideia. Eu falei, cara, você founder de quê, cara? Eu gosto de pegar onda, eu gosto de produzir ketchup. Agora eu vou ser founder de quê? E no meio dessas conversas, o convite foi muito interessante, foi em uma frase. Cara, você quer empreender dentro do iFood? E por mais que o conceito, né, de intraempreendedorismo seja, às vezes, assim, batido, talvez comum do mercado e tudo mais, eu fiquei um pouco com aquela cabeça, tá, mas como assim? Cara, pensa, Gurgel, como se você fosse montar uma incubadora de novas empresas ou de novos projetos dentro do iFood. E que você, ao intraempreender, você vai ser, de certa forma, não só o founder, como se coloca numa cadeira, de novo, de VC,
apostando em novos founders querendo construir coisas dentro do iFood. Falei, pô, mas isso aí é basicamente uma área de novos negócios. Não. Porque o que a gente está buscando é menos efetivamente, vou chamar assim, o perfil talvez tradicional de novos negócios. Um cara lá com seu PMBOK, com talvez toda a cartilha, né, de criação de novos negócios, e a gente quer aquele perfil talvez do founder, efetivamente. E tá bom, vamos mastigar um pouco mais disso. E aí, acho que chegando no ponto que você está falando, LG, assim, o grande ponto, eu acho que a chave virou no dia que eu entendi que talvez a minha maior expertise seja justamente ajudar a construção de negócios e não ter o blink da ideia criativa, ou ter o blink da ideia, putz, isso aqui pode ser sensacional, ou isso aqui talvez dê certo. Mas uma vez que eu vejo, entendo e acredito numa determinada ideia, eu acredito que eu consiga ou acelerar bastante aquilo, ou ajudar a pessoa a descobrir novos caminhos para aquela ideia dar certo. E hoje eu me vejo muito feliz, sentado numa cadeira onde, de certa forma, não só o meu time, como os projetos que eu toco, eu enxergo eles como pequenas startups que estão nascendo hoje de dentro do iFood. Então, para mim, acaba sendo assim, é o sonho de empreender somado à opção de estar fazendo isso 7, 8 vezes ao mesmo tempo com diversos outros projetos. Perfeito, muito interessante, Marcos. E aí você tem todo um histórico, né, pautado na inovação. E a gente queria ouvir de você o que é inovação para você, que é um conceito super amplo, né? Tem um entendimento grande. Como que vocês entendem inovação no iFood? Como que vocês definem CVC? Tá. Eu vou quebrar em 3 etapas, então. Falar o que é inovação para o iFood, falar o que é CVC para o iFood, e antes contar o que você perguntou, o que é inovação para mim, Gurgel. Cara, mais ou menos 2000 e pouco, quando eu estava fazendo meu mestrado na área de inovação tecnológica, eu falei recentemente disso aqui naquele evento do Rio Innovation Week, onde eu tinha uma grande, vou chamar, crica com inovação. Porque o termo na época, mais ou menos 2002, 2004, era inovação igual a P&D. Inovação igual a quase, cara, incentivo governamental para você investir em pesquisa e desenvolvimento e ali você construir um labs para você ter doutores e pesquisadores. Eu achava aquilo bacana, mas eu achava meio over. E o que eu quero dizer com over? Cara, você está falando que, porra, quanto mais CAPEX eu tiver em P&D, igual a mais inovação, quer dizer que eu sou uma small company e eu não vou poder inovar. Quer dizer que se eu não tenho dinheiro para contratar 4 ou 5 doutores para ficar pesquisando uma coisa, para daqui a 4 anos lançar um remédio, eu não posso inovar. E aquilo foi começando a me consumir, eu acabei gastando 4 anos, investindo 4 anos da minha vida, estudando, justamente tentando comprovar o contrário. Que CAPEX, ou na verdade, que inovação tecnológica não era função de tamanho de investimento em CAPEX. Cara, eu peguei, assim, o mestrado inteiro foi em cima disso, tentando defender que a parte criativa, a parte da invenção, a parte da inovação não tecnológica, mas da concepção de uma nova ideia, da leitura do mercado, do entendimento do que está acontecendo, e você conseguir executar aquilo, era quase tão rico quanto você ter o dinheiro para fazer o CAPEX. E durante, sei lá, talvez uns 10 anos da minha vida, eu botei ali a bandeira um pouco assim de Domênico De Masi nas costas, falando, cara, criatividade vai salvar o mundo, não precisamos de dinheiro para inovar, inova quem quiser. Eu era o cara ali, o rebelde sem causa, falando, cara, inovação tecnológica não depende de dinheiro. Pequenas empresas conseguem sim inovar. Beleza. Passado aí um pouquinho mais de tempo, mais ou menos 10 anos depois, eu estou no meu MBA e mais ou menos 3 coisas aconteceram. Um flip ali no meu conceito de inovação. Primeiro, um chefe meu na época virou para mim e falou uma frase que até hoje eu guardo, 12, 15 anos depois. Ele falou, cara, Gurgel, legal, você é um cara de muita iniciativa, você tem muita ideia, mas, cara, você não tem a acabativa. Então não adianta você estar de um lado do papel tendo um monte de ideia bacana se você não consegue tirar elas do papel. Aquilo para mim foi um soco na boca do estômago. Caraca, o cara é amigo meu até hoje, e até hoje eu sinto aquela pancada. Eu lembro que ele me deu um livro do Ram Charan falando de execução.
E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre, cara, a capacidade ou a importância de... Tudo bem, é importante você gerar um determinado número de ideias, mas, assim, o que vai, no final das contas, impactar o teu PNL não é você estar tendo ideias, mas você executá-las e tirá-las do papel e fazer isso de uma forma eficiente. Bacana. Isso foi aspecto número 1. O aspecto número 2 é que, porra, eu estava na Europa fazendo MBA com uma turma, enfim, relativamente boa, e começou a ficar claro para mim que, ao final do curso, as pessoas que estavam recebendo as melhores propostas, que estavam tendo as melhores bolsas, ou as pessoas que estavam formando as suas startups e efetivamente começando a decolar para receber investimento, não eram os alunos do MBA com aquelas ideias sensacionais, do cara mais brilhante, ou o cara que eu olhava e falava, cara, esse cara é um gênio, completamente diferente, outlier da turma. Os caras que estavam fazendo isso eram os caras mais disciplinados, organizados, planejados e muito numa linha do que o Han Charan falava, eram os caras que tiravam e executavam as coisas do papel. Somado a isso, uma terceira coisa acontece. Eu saio de lá para um grupo de investimento brasileiro bastante conhecido pelo viés de execução, de PDCA e tudo mais. Vou trabalhar numa multinacional justamente com uma cadeira de head de execução e operação. E ali, durante muito tempo, eu quase que invertia a lógica de, cara, eu não quero saber se você quer fazer ketchup de chocolate. Eu vou fazer o ketchup de chocolate. Eu vou encontrar uma maneira da gente fazer isso rápido, barato, em escala, em produção. E aí, eu estou contando essa história pelo seguinte, o Gurgel de 20 anos atrás, que só pensava em ideia é o que é mais importante, criatividade é o mais importante, flipou para um outro extremo, aonde... Cara, eu não quero nem saber da tua ideia, eu quero tirar as coisas do papel. Focado estupidamente em execução. Foi do 8 por 80. E a gente avança talvez aí um pouco mais, assim, 10 anos no filme, e a gente encontra o Gurgel, talvez um Gurgel mais o de hoje. Que eu não quero falar que ele, é o equilíbrio, o cara foi de um extremo, foi para o outro e depois voltou no meio. Talvez seja um pouco disso, mas acho que mais do que isso. Depois que eu conheci uma pessoa, o Rick Elias, hoje founder da Red Ventures, ficou muito claro para mim duas coisas. Primeiro, o viés de adaptabilidade. O Rick tem uma frase que eu adoro, que ele fala, cara, tudo é escrito a lápis, e no mundo atual, tão digital, tão rápido, adaptabilidade é uma arma secreta que, assim, se você operar ela bem, você vence nessa guerra chamada business. E um outro ponto que ele fala com uma proeza gigantesca cara, não tenta ser bom em tudo. E o não tenta ser bom em tudo, para mim, ele se encontra exatamente nos dois polos que eu estava falando. Que se você, eventualmente, alguém teve uma ideia melhor que a tua, não tem problema nenhum, cara. Faz junto com ele. O cara teve uma ideia melhor do que você. Não tem problema, não tem demérito nenhum isso. E se, eventualmente, tem alguém que está executando uma coisa melhor do que você, partner com essa pessoa também. Façam algo em conjunto com ele. Então, o conceito do Rick de não querer dominar o processo todo sozinho e se abrir para poder fazer coisas em parceria, começou a alimentar muito a minha cabeça de, caramba, o processo de inovação ele não precisa ser aquele processo linear de um time concebendo as ideias, outro time validando as ideias, um terceiro time implementando, desenvolvendo e colocando aqui para o rollout dentro da companhia. Esse processo ele pode ser não só fluido internamente, como principalmente ele pode ser aberto. Eu posso gerar mais ideias, como eu estou conversando aqui com a Amanda, com a LG, conversando com a Ace, tendo muito mais ideias do que eu isolado dentro de um laboratório fechado, enfim, trancado ali, portas fechadas, assim como a implementação das minhas ideias e a implementação dos meus projetos, ela pode ser muito mais rica quando eu converso com a Amanda e converso com a LG e alguém vira dentro da Ace para mim e fala, pô, já você está pensando em fazer isso? Cara, conheço outros 3 caras que já estão fazendo isso há 6 meses, uma empresa que já está fazendo isso há 1 ano. Por que você não conhece eles? E, de novo, é menos o conceito de, eu vou roubar ou vou me apropriar daquela tecnologia. E mais um conceito de, cara, como é que a gente soma esforços? Como é que isso, eventualmente, no caso agora, é bom para o iFood, é bom para vocês? Pô, vamos fazer junto. Então, assim, dando esse contexto todo para chegar no ponto da Amanda, hoje, para mim, o conceito de inovação, e, de novo, isso é muito particular para o Gurgel, eu vejo que ele se mistura um pouco com 2 outros conceitos. Primeiro, o conceito de novos negócios e o terceiro, o conceito de empreendedorismo.
Se alguém virasse o Fabrício, o presidente do iFood, e perguntasse, pô, você é diretor de inovação? Eu falei, talvez na carteira eu seja, mas hoje eu me vejo muito mais como um diretor de empreendedorismo do iFood, um diretor de novos negócios do iFood. E que, eventualmente, ou na grande maioria, e por uma probabilidade altíssima, esses novos negócios vão adotar novas tecnologias ou vai adotar algum grau de inovação. Agora, o por trás disso, ou o que é mais importante do que a inovação em si, do que a tecnologia em si, é quase que a aplicação disso, e por trás disso, para mim, está o conceito de empreendedorismo. Fechando com a última parte que a Amanda perguntou. Tá, e o CVC para vocês? Eu gosto de falar o seguinte, eu nem gosto tanto do título de CVC, do Corporate Venture Capital, vocês estão investindo em um monte de... Cara, eu não sei se eu vou investir, eu não sei se eu vou comprar, eu não sei se eu vou adquirir, mas o conceito que eu quero martelar, e a gente tem tentado fazer isso porta para fora, o iFood não quer fazer tudo sozinho. O iFood quer fazer coisas em parcerias com a Ace, o iFood quer fazer coisas em parcerias com founders, o iFood quer fazer coisas em parcerias com empreendedores, o iFood quer receber startups e outras empresas para fazer isso em conjunto com outras pessoas. E eu brinco disso porque normalmente o conceito está atrelado. Você tem um CVC, você vai investir em startup. Cara, se a Raizen me procurar, se a Petrobras me procurar para um projeto que eventualmente faça sentido, de novo, por isso que eu não gosto tanto do rótulo. Para mim é muito mais o conceito de que o iFood está 100% aberto para fazer novos negócios e para empreender, não fazendo isso isoladamente, fazendo isso porta para fora. Muito bom. Essa é uma mentalidade bem moderna, né, Gurgel? Se a gente entender o contexto de mundo, e se você citou, por exemplo, Domenico De Masi, ócio criativo e afins, a gente vem de uma evolução muito rápida, né, de conceitos, de mentalidade, e você explicar dessa forma CVC é um jeito bem diferente do CVC clássico, do CVC tradicional, de um CVC mais técnico, talvez, né, a forma de colocar ele. Então, se você puder cruzar um pouco agora para quem vai acompanhar, para quem lê, para quem acessar esse conteúdo aqui agora, como que você conecta essa visão, essa mentalidade que é bem moderna de open mind, com open innovation, com open whatever, como é a estratégia do iFood? Como que essas coisas se conectam de um jeito mais trincheiras mesmo, mais acontecendo no dia a dia? Eu acho que eu consigo quebrar isso em 3 pontos, Ligia. O primeiro cara, e acho que nesse momento eu posso falar em nome do iFood, a gente não sofre de fome. E a gente não quer sofrer de fome. E eu não quero aquela velha história de levantei o recurso, montei o fundo, estou gerindo aquele capital, cara, eu preciso executar isso numa velocidade relativamente rápida e tá todo mundo investindo em fulano, ciclano, beltrano, e, cara, eu quero também, e você começa a sentir um pouco do FOMO de, puta, eu tô fora. Ponto número 1 até por isso, não gostamos tanto do conceito de Corporate Venture Capital, pelo fato de, cara, eu não sofro de FOMO e eu não tenho pressa na execução dos meus recursos. Esse ponto número 1. Ponto número 2, dentro não só do meu time, mas existe uma prática e um hábito do iFood de olhar muito para o que está acontecendo mundo afora. Né? A gente respeita e olha com muito bons olhos, não só o que a Amazon está fazendo nos Estados Unidos, mas, por exemplo, empresas como Meituan, Xinchen, Pinduoduo, e o tipo de tecnologia que esses caras estão adotando, principalmente China, algumas outras na Ásia como um todo. Quando a gente mapeia determinados comportamentos que esses players estão tendo na Ásia, a gente gosta muito de quebrar o behavior dessa companhia em algumas linhas. Exemplo, Meituan, quando você olha o conglomerado como um todo, eles têm uma visão de cross-sell muito forte, uma visão de community group buying muito forte, uma visão de live commerce muito forte, e você consegue quebrar aquilo em determinadas, vou quase chamar assim, features. E ao invés de você falar, poxa, vamos copiar a Meituan, ou poxa, vamos achar quem é a Meituan aqui do Brasil e comprar isso, que seria talvez uma mentalidade um pouco mais CVC tradicional, técnica de, cara, esse player está funcionando lá fora, quem é o player que está born aqui no Brasil, vamos tentar apostar nesse cara mais cedo. O que a gente faz, na verdade, é o contrário, cara, essa feature que essa empresa, que para mim é referência, está fazendo sucesso lá, ou está tendo um grande número de aplicabilidade, como é que eu consigo tropicalizar essa tese aqui no Brasil? Para mim, um exemplo disso, por exemplo, seria live commerce.
que eu não quero copiar o que a Meituan está fazendo em relação a live commerce, mas eu quero sim aprender como que live commerce é tropicalizável aqui no Brasil. Então, quando a gente olha para isso e por um viés de... Aí eu vou ter que botar um monte de aspas, de CVC, eu tenho interesse de me questionar eu quero desenvolver essa tecnologia dentro de casa, ou eventualmente dentro do ecossistema Brasil, se eu conversar com a Ace, com a Amanda, com a LG, fala, Gurgel, essa tecnologia ela já existe no Brasil e, puta, próximo aqui do nosso hub, tem 4 ou 5 startups que já fazem isso bem. Cara, sinceramente, prefiro colar junto da Ace e junto da Ace falar, porra, podemos fazer um programa junto deles e a gente entender melhor como é que funciona a tecnologia dele, ver se existe algum tipo de white label que seja aplicável dentro do iFood, existe algum tipo de relacionamento, e para mim esse é o ponto principal, que seja ganha-ganha no primeiro momento. E aí, sem explorar demais a velha analogia do jet skis que a gente trabalha dentro do iFood, mas o conceito do iFood, independente de ser inovação interna ou inovação externa, a metodologia do jet ski é simplificável, que não deixa de ser a metodologia de eu quero testar, eu quero eventualmente pivotar, eu quero ir talvez até numa direção contrária que o iFood como todo está indo, e para isso eu preciso, de certa forma, acho que, voltando ao ponto que a LG falou, eu estou menos preocupado em, puta, eu quero comprar essa empresa, eu quero investir nessa empresa. Eu, Gurgel, quero aprender sobre determinada tecnologia, ver como é que alguma tecnologia que está dando certo na Ásia se tropicaliza aqui no Brasil, e eu quero fazer isso num modelo que seja ganha-ganha para a startup e para o iFood. Complementar esse checklist, a gente está falando de equity, se a gente está falando de relacionamento comercial, se a gente está falando de customização de produto para uma realidade do iFood, para mim isso é consequência. Eu acho que o mais importante é, cara, tem uma tese X, que existe um pool de parceiros que a Ace já tem próximo deles, e dentro desses parceiros, cara, um deles consegue eventualmente resolver uma dor do meu cliente iFood. Cara, eu tenho o maior interesse do mundo em fazer isso junto com eles. Se esse caminho é investimento, se é relacionamento comercial, se é customização de produto, sendo muito honesto, eu não gosto do termo, assim, pouco importa. Desde que seja benéfico para o iFood, desde que seja benéfico, no caso, para esse, desde que seja benéfico para a startup. E o iFood é referência em inovação, né? Toda hora que eu abro o aplicativo, eu vejo uma feature nova, uma solução nova que eu nem sabia que eu queria. Quer dizer, vocês sabem o que eu vou querer no futuro. Então, vocês são referência assim, em inovação. Eu queria saber o que você acha que seriam os empecilhos hoje para as demais empresas, são os desafios hoje para as demais empresas utilizarem esses meios de inovação aberta para acelerar a inovação? E por que as outras empresas talvez não estejam tão prontas assim para implementar essas soluções? De novo, eu acho que essa pergunta é respondida por três pontos. O primeiro, sempre houve um estigma e quase um modelo tradicional, se você voltar 20, 30 anos, de que inovação desenvolve algo dentro de uma determinada área, não estou nem chamando de inovação aberta, fechada, se é labs, se é P&D, se é whatever, mas é inovação fazendo algo que é quase que laboratorial para depois ele ter um rollout para o core. E esse conceito, se você pegar a bibliografia, mostra que na grande maioria das vezes o failure ele acontece exatamente nessa fase do rollout. Porque imagina, não sei quantos funcionários tem dentro da Ace, mas, porra, apenas a título de exemplo, você tem 100 funcionários ali na Ace, 99 funcionários trabalham no core da Ace, e tem um cara isolado ali pensando coisas malucas, diferentes e tudo mais. E quando ele pensa e tem uma ótima ideia e faz não sei o quê, depois ele tem que convencer esses outros 99 de que aquilo é importante e de que aquilo precisa ganhar mais combustível. É dificílimo fazer isso. Então você tem, talvez, um hábito comum, desde grandes empresas a pequenas empresas, de que a inovação é praticada num caráter laboratorial, onde o principal failure acontece na fase do rollout. E você vê inúmeras ideias boas fracassando porque a tua área, normalmente, de inovação está olhando para o long term, está olhando para algo que vai acontecer daqui a 12, no horizonte H3, por assim dizer.
Cara, e o teu core, obviamente, deveria estar olhando para o curto prazo, olhando para metas que vão acontecer agora, olhando para fechamento. E você tentar adequar essas duas visões é dificílimo. Esse, para mim, é o problema número 1. Problema número 2, e isso eu acho, pelo menos, que é unânime no mercado, é muito difícil você ainda mensurar indicadores e KPIs justos para inovação. Você tem dentro da ACE todo mundo provavelmente recebendo seus bônus, suas métricas, seus KPIs e tudo mais. E como é que você mensura aquele cara que está apostando muito, que está testando muito, que eventualmente está tentando muito? Esse cara, ao final de um determinado período, ele pode ter tentado 10 coisas e nenhuma dessas 10 ter dado certo. E aí? Você premia esse cara? Você penaliza ele? Então, hoje, o sistema de remuneração / premiação de inovação dentro das companhias ainda é falho. E é falho quando eu digo é que você procura métricas muito relacionadas ao failure ou success daquela iniciativa. Quando eu, particularmente, Gurgel, não quero ficar de novo propagandeando isso, quase que você deveria lastrear o sucesso ou não, ou o prêmio ou não daquele cara ao sucesso do negócio que ele está implementando. Ou seja, se a Amanda vem para o iFood e quer desenvolver uma big de uma nova ideia, cara, eventualmente, apenas a título de exemplo, por favor, cara, a Amanda vai ter 15, 20% do revenue, do equity daquela ideia que ela está implementando. Aquilo ali, de certa forma, você está premiando não só o effort, não só o esforço, mas você está premiando o resultado, independente, e esse é o ponto, de quando ele vier a acontecer. Porque dentro de um ciclo pequeno, se você quiser avaliar a criação do Kindle, o Kindle, cara, foi o overnight success que levou mais de 18 meses para ser construído. E aí, cara, como é que você premia o cara que, levou um infinito de tempo para efetivamente chegar no que foi o Kindle? Então, para mim, hoje, o segundo ponto é a premiação ou sistema de você lastrear, ou como é que se diz, ou de você premiar a inovação, ele ainda, de certa forma, falho, porque você tenta vincular o prêmio ou a penalização da inovação ao curto prazo e não ao longo prazo. E o terceiro ponto, talvez assim seja um pouco mais aberto e super aberto também a discussão, eu acho que a gente ainda não fez o switch do perfil de inovação ou do perfil do profissional de inovação que você tinha quando eu estava comentando lá atrás, há 20 anos atrás, onde o meu gestor na época era uma pessoa sensacional, PhD numa área super específica. E ótimo, porque era uma coisa muito mais voltada para pesquisa e desenvolvimento. Era uma coisa voltada efetivamente, cara, para uma coisa super relacionada com quase que desenvolvimento de tecnologia. Quando você olha para o perfil de inovação hoje, cada vez mais eu acredito que, assim, você quer ter no time o maior PhD do mundo numa determinada tecnologia, ou você quer ter no time, cara, um cara empreendedor? Eu vou falar por mim, apenas por Gurgel, e essa frase eu falo não em nome do iFood, em nome só do Gurgel. Cara, cada vez mais eu estou com o viés do empreendedor. E aí eu volto àquele tema de cada vez mais a gente está apostando que, óbvio, para o cara ser um big de um bom empreendedor, ele tem um bom track record em tecnologia, em desenvolvimento de produto e tudo mais. Mas o perfil que a gente gostaria, que a gente gosta de inovação hoje, pelo menos para mim, é cada vez mais próximo do cara, a gente chama do We Love Gambiarra. É o cara que vai conseguir tirar as ideias do papel, é o cara que vai conseguir pegar uma ideia e conseguir implementar aquilo. Boa. E esse é um perfil fresh, não, Gurgel? Esse é um perfil que é muito difícil de encontrar e, ao mesmo tempo, a gente tem muita gente disposta a aprender a ser assim. Tem muita gente com essa pegada, executivos tradicionais, de alto escalão, de médio. A gente, realmente, assim, a gente encontra muito no dia a dia, muita gente interessada em ser mais empreendedor, em ser mais skin in the game com as iniciativas de inovação, né? Então, perfeito. A gente está quase caminhando para o final já, Gurgel. Se você puder contar um pouco como que essa visão de CVC, que eu vou reforçar aqui mais uma vez, ela é bem moderna, é de uma empresa baseada em tecnologia, com um DNA empreendedor muito grande, não é o óbvio, não é o tradicional, é diferente a forma que vocês estão fazendo. Se você puder contar um pouco como que está se traduzindo em iniciativas esse CVC iFood Way de ser, assim.
O que vocês fazem? Vocês falam com startups, não falam? Vocês investem, não investem? Vocês compram, não compram? Dá problema na hora de trazer startup para dentro? Não dá problema? Tudo flui perfeitamente? Como que é um pouco desse dia a dia aí? Então, vamos lá. Acho que apenas por coincidência, de novo, dá para quebrar em 3 pontos a resposta. A gente não tem a preocupação de investimento, tá, LG? Acho que, para mim, esse é o ponto número 1. A gente tem preocupação de conhecer determinada tecnologia, de testar rápido e ver se aquilo é benéfico ao ecossistema do iFood como um todo, e de um terceiro momento, cara, que isso seja uma relação de ganha-ganha. Se essa relação de ganha-ganha, ela efetivamente pode chegar a uma conversa de equity, tudo bem, acho que não, mas essa não é a preocupação, essa não é o core, essa não é, digamos assim, a minha área, ela não está olhando para isso como isso aqui é o mérito ou isso aqui é o objetivo final. Vou dar alguns exemplos para isso, talvez assim, se a gente falar de drone, eu acho que fica muito claro. Quando a gente começou a operar drone, você via que drone estava acontecendo lá fora, você via a Amazon falando um pouco de drone, e a pergunta que a gente trazia para o Brasil cara, drone consegue reduzir o meu custo logístico, hoje um dos custos mais altos dentro do iFood? Não sei. Cara, eu quero ter um piloto de drone dentro do iFood? Não. Eu quero construir drone dentro do iFood? Não. Eu sei pilotar drone? Também não. Cara, eu quero aprender sobre a tecnologia de drone, mas eu não quero montar isso dentro do iFood. Igual faz-se necessário ter partner com alguma empresa que já esteja fazendo isso. No caso, uma startup brasileira que estava bastante avançado nesse sentido de drone. Qual que é o meu primeiro step nessa conversa? Eu tenho uma relação comercial pura e simples de aluguel de drone para começar a fazer determinados testes de drone ali dentro. Bacana, testa-se bastante, vai drone para um lado, vai drone para o outro, cai pizza, a Coca-Cola vira, o teu McDonald's chega lá com um milkshake dentro do Big Mac, tudo errado. Qual que é a primeira quase que observação em relação a isso? O drone não é customizado para entrega de food delivery. Cara, legal. Voltamos para a startup. Conseguimos dar um passo além dessa nossa relação comercial e, eventualmente, pegar o drone que você já tinha e customizar para uma realidade do iFood chamada food delivery? Cara, legal, mas se eu estou fazendo isso, cara, como é que a gente, né, eu vou customizar o meu produto para você? Qual a contra-garantia que eu tenho em relação a isso? Cara, então a gente consegue estender o nosso contrato, fazer um contrato de exclusividade, consegue eventualmente fazer um contrato até de mais longo prazo, mas ainda estou falando de um contrato comercial, um contrato onde eu sou parceiro dessa empresa, mas eu ainda não estou falando de uma conversa de equity. Nesse sentido, a gente consegue desenvolver uma tecnologia um pouco mais aplicável para a realidade do iFood. O drone hoje que a gente opera cabe uma pizza, tem suporte para o seu drink não virar e etc, etc, etc. E é um drone customizado para food delivery. Ótimo. Agora a gente já consegue fazer um volume de testes muito maior, sem nenhum tipo de erro ou dano naquele processo, e a gente já consegue tirar algumas conclusões. Daqui, para a gente dar um salto para... Cara, faz sentido a gente investir? É possível, é plausível, mas, de novo, talvez o ponto que eu queira deixar mais forte aqui, isso para mim é, de novo, consequência de se os testes que a gente estiver realizando forem positivos para o iFood, forem positivos para a empresa com a qual a gente está se relacionando. E esse tipo de exemplo que eu estou te dando, acho que ele acontece para todos os modelos, ou para todos os projetos que a gente está fazendo. No final das contas, o iFood está menos preocupado em fazer a aquisição em si e mais preocupado com, cara, hoje, se eventualmente o LG é rico, é milionário, ele é investidor, ele tem 5 milhões de reais no bolso e ele quer colocar dentro de uma startup. Os 5 milhões do LG é igual aos meus 5 milhões, não tem diferença relativamente nenhuma. O smart money do LG, tudo bem, ele tem um viés mais de consultoria, ele pode ajudar mais em X, o hub é mais inteligente, ótimo. O meu 5 milhões de reais, ele só se difere do seguinte: ao pegar uma startup e acoplar ela dentro de um ecossistema que já foi criado há mais de 12 anos, com quase 100 milhões de clientes, com um volume de operação relativamente grande, se você começar a entrar naquela mentalidade de CAC, LTV e efetivamente olhar e você pegar essa startup e jogar dentro desse ecossistema, no final das contas a gente está falando, cara, eu consigo te acelerar numa velocidade
que nenhum outro 5 milhões de reais consegue fazer isso no mercado. E é essa conversa que, para mim, é a conversa mais importante. Menos o funding, menos o equity, menos o... Cara, se eu pegar a tua startup e hoje jogar dentro de um ecossistema que tem quase 100 milhões de usuários, porra, você acelera? Muito provavelmente sim. E é esse ponto que a gente tenta explorar dentro do nosso CVC Open-Minded, como o LG falou. É muito mais a gente tentar mensurar que determinado player, ao a gente jogar dentro do ecossistema do iFood, ele obviamente melhora a operação do iFood como um todo, e essa startup consegue ser acelerada numa velocidade ímpar no mercado. A gente chama isso do processo de namoro para o casamento, né? A gente não casa... Direto, né? É uma coisa super certa. A gente não sai casando com a primeira pessoa que a gente vê. A gente namora, a gente vai nos encontros, a gente entende se é mutuamente benéfico, né? Entende qual é o valor que isso tem para a empresa, qual é o valor que isso tem para a corporação. Exatamente. E isso está bem associado à estratégia de vocês, né? Eu queria entender como que a cultura do iFood conversa com esse relacionamento com as startups e qual é o papel da alta liderança nesse fomento dessa estratégia. Tem uma frase do Fabrício que eu acho sensacional, que é o seguinte: a gente ainda é uma startup, talvez um pouco mais parrudinha, mas assim, ainda nos consideramos uma startup. Tá? Quando você pega os vídeos do Fabrício, são sensacionais, quando você vê lá atrás, diz que restaurante e tudo mais, é maravilhoso, mas você vê que efetivamente a empresa cresceu, chegou num patamar, eu vou usar o termo pesada sem o lado pejorativo da palavra pesada, ela já está grande, então tem muita coisa que precisa ser apertada na hora de você eventualmente incorporar um novo player. Sem falar nomes, até eticamente aqui, praticamente toda semana, se não for toda semana, mas acho que de 2 em 2 semanas, alguma grande incorporação no Brasil me liga perguntando: cara, a gente é muito rápido em comprar startups, só que a gente é muito lento na fase do post-merger. E a gente não tem a menor ideia, tem vezes que a gente compra e não sabe como integra, e como é que vocês fazem isso aí dentro do iFood? Dados que vocês hoje, iFood, são resultado de uma série quase que infinita de vários mergers de pequenas startups. E aí eu acho que esse ponto responde um pouco da tua segunda pergunta. O Fabrício era empreendedor, o Carlos Moisés era empreendedor, o Bruno Henriques era um empreendedor. Então eles tinham muito esse viés de, cara, a partir do momento que eu estiver me relacionando com um founder, com uma startup, cara, eu não posso, quebrar o sonho desse cara, ou eventualmente ser um cap de crescimento para esse cara. Eu quero efetivamente que esse cara cresça. E por eu ser sócio dele, eu tenho interesse de que ele cresça e de que o crescimento dele vai ajudar o meu crescimento. Então, acho que chegando no ponto que a Amanda perguntou, a liderança toda, ela já foi founder. E eles, por já terem sido founders, talvez seja mais fácil eles se colocarem no sapato da empresa com a qual a gente está chegando, né, se relacionando, para falar, cara, eu não vou matar o sonho desse cara. Porque eu já tive no sapato dele, eu já senti as dores que esse cara sente, e obviamente dá medo, né? Você tá, a tua empresa, 12, 15 profissionais, e de repente você está conversando, cara, com uma empresa de 6 mil profissionais. Cara, será que eu vou ser comprado e vou ser deixado de lado ali dentro? Será que o iFood está me comprando, porque eles querem meio que me engavetar e deixar na geladeira, porque, eu posso representar uma ameaça? Será que, esses caras estão querendo vir aqui assinar um checão comigo, para pegar a minha ideia e eu vou ficar de fora e eu não vou ter efetivamente mais management do negócio que eu estou construindo, o meu sonho que eu estou construindo há 5 anos? E a verdade para todas essas perguntas é que não. O iFood, quando a gente resolve fazer esse tipo, e mais uma vez, de aposta numa startup, a primeira coisa que a gente deixa muito claro é, cara, empreendedor, eu quero que você cresça. 2, eu quero que você tenha autonomia para tocar o teu business. E eu quero ser sócio seu e não um controlador seu. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, cara, a nossa história só vai dar certo se você efetivamente tiver crescimento, e é para isso que eu estou aqui, e se você tiver crescimento, isso está melhorando de alguma forma a minha operação. Quando você tem essa conversa já desde o início com o founder, é óbvio que ainda tem receios, é óbvio que ainda tem
não é nenhum pé atrás, tem 3 pés atrás ali, falando, cara, será que vai dar certo? Mas talvez a beleza seja a gente conseguir empoderar e trazer a liderança do iFood para próximo desse founder e deixar claro que, cara, eu já estive no teu lugar. Olha onde é que eu estou agora, cara, e fique tranquilo de que, puta, se a gente está tendo esse tipo de conversa contigo, é porque a gente quer e acredita que você vai crescer, a gente vai ajudar você a crescer, a gente vai ser sócio teu nesse teu crescimento, e o que a gente consegue disponibilizar para você não é recurso, 2, não é mais gente de tech para te ajudar. Legal, isso ajuda, mas o que a gente consegue efetivamente te catapultar em termos de crescimento é te jogando dentro do nosso ecossistema e fazendo esse growth hack de crescimento numa velocidade sensacional, talvez muito acima do que é talvez visto no mercado. Excelente, Gurgel, muito bom. Então, vamos fazer a nossa última pergunta aqui, né, Amanda, para acabar em alta essa conversa aqui. Eu tenho certeza que já está sendo muito útil e até conectando os pontos aqui, Gurgel, como é interessante te ouvir, porque você está unindo dois backgrounds muito importantes, né? O background do tradicional, do corporativo, do MBA, e o background do empreendedor, do inovador, de uma empresa que é uma startup todos os dias na cabeça de startup, é um unicórnio, né? Se tornou unicórnio lá em 2018. Então, se você pudesse dar dicas finais assim para um executivo, para um profissional que está com esse desafio de fazer inovação, especialmente com o olhar de se relacionar com startups, eventualmente investir, eventualmente comprar, eventualmente conectar depois a startup com a empresa. Quais são as suas dicas, assim, baseado na sua experiência que você está vendo no iFood? Primeira dica, estou pensando na melhor palavra para colocar, para descrever isso, mas não tem outra forma como colocar a cara a tapa. Eu gosto ali de Brené Brown, do termo do take the stage, e para mim o take the stage nesse ponto é assim, sem o lado pejorativo, por favor, da palavra, do atacar o topo do funil. Atacar o topo do funil, para mim, cara, legal, pô, vamos sair fazendo um monte de hackathon e um monte de... Cara, calma. Tem parceiros, empresas e players no mercado como a Ace, super acostumados a fazer isso tudo, e não tem nenhum demérito em você, no bom sentido da palavra, pedir ajuda. Então, acho que a minha primeira recomendação é, por executivo que está querendo lançar isso no mercado, ao invés de sair fazendo, partner com alguém que já está fazendo isso para grandes corporações, cara, que é a melhor coisa que você vai fazer, ao invés de rodar 3, 4, 5, 10 eventos e ter aprendizados daquilo, eventualmente já começa fazendo com um parceiro. Esse, para mim, é o ponto número 1. Ponto número 2, eu acho que tem que estar super claro o objetivo que essa pessoa está querendo se relacionar com as startups. Isso estando efetivamente claro, ele vai desembocar, talvez, em 2 características. Primeiro, o modelo de procurement dele vai ter que ser ajustado. Segundo, o modelo de legal dele provavelmente vai ser ajustado. Quando eu falo de procurement, é que, eventualmente, você hoje contratar, não quero citar nome, mas você, dentro de uma companhia muito grande, contratar desde uma pequena agência de marketing a contratar um serviço de IT, cara, eventualmente você vai levar meses até celebrar aquele contrato, revisões 1, 2, 3, 4, 5... E esse mundo, ou esse métier, vou chamar de novo de empreendedorismo / startups, não comporta isso. Você vai conversar com a startup e o cara tem 52 profissionais e não tem uma área de legal. E não tem porque ele ainda não precisa daquilo. Então, você botar esse cara para começar a drenar tempo e atenção desse cara por uma parte que ele não opera bem, cara, pode começar a dar curto-circuito. Então, assim, o teu processo de legal tem que ser super lean. O teu processo de procurement tem que ser super lean. E ali tem um ponto que eu acho que é super interessante, que não é relacionado ao FOMO. Tem que deixar isso super claro, LG. Mas fazendo o link que você falou, na época que eu, sei lá, você, que a Amanda, a gente fez curso, MBA, faculdade, o termo era, cara, você tem que achar o teu market fit e depois você vai procurar, né, no teu lançamento o time to market. E tem a frase que um amigo meu cunhou, que ele falou a primeira vez, eu não esqueci mais, é que estamos vivendo uma época do time to unicorn. Não existe mais o time to market. E o time to market, para mim, é o seguinte, cara, você vai ficar pensando
Você vai ter 18 versões no jurídico, 17 tipos de contrato no procurement, 8 no... A média de deal flow no mercado hoje é menos de um mês. Então, se eu sou empreendedor, eu sou founder, se eu vou conversar com você, possível novo interessado como CVC, e o teu processo é tão mais penoso do que, eventualmente, conversar com VC tradicional, cara, começa a não se fazer sentido. E aí é aquela brincadeira da dança das cadeiras, onde você vai acabar sendo o cara que demora demais para sentar. Porque, pô, se a velocidade de deal flow no mercado está ali em 30 dias, para você, do primeiro approach ao último approach, você conseguir assinar um cheque, se você, como grande corporação, não estiver preparado para isso, acho que esse talvez seja o recado principal, você pode acabar eventualmente causando um dano para a startup. Porque a tua promessa ou a tua venda de sonho, na hora que ela começa a esbarrar com uma burocracia que talvez a tua corporação não esteja preparada, isso pode ser penoso e danoso para a startup. Então, assim, mas eu preciso mudar toda a minha área de legal, eu preciso ter um legal dedicado para a startup, eu preciso ter um procurement dedicado à startup, acho que não chega a esse extremo. Mas ele precisa, como vocês comentaram, a alta liderança da companhia está muito claro de que se eu vou me relacionar com esse tipo de empresa, eu preciso estar lean. Eu preciso, de certa forma, assim, poder agir de uma maneira fácil. O meu contrato precisa ser mais simples, obviamente, tendo todos os resguardos legais para aquilo, mas eu preciso, de certa forma, me articular e fazer as coisas numa velocidade mais rápida. Caso contrário, aquela startup que você está querendo investir, que você está sonhando, que você vendeu 3 bots, 5 reuniões, 18 meetings, não sei o quê, quando você falar, vou investir, esse cara já é um unicórnio, esse cara já está no seu Series B, C, e você ficou ali falando, putz, cara, caramba, não consegui. Excelente. Muito bom, conteúdo de altíssimo nível aqui, hein, Amanda? Suas considerações finais. Muito obrigado, Amanda, por estar com a gente aqui hoje. Obrigada a você. Nossa, eu queria muito mais tempo. Eu fiz várias anotações aqui, tive vários insights. Muito obrigada, viu, Marcos, por compartilhar. Eu que agradeço, Amanda. Eu que agradeço vocês, agradeço a Ace, LG. Sempre um prazer estar contigo, cara. Que precisar do iFood, pode contar com a gente. Prazer é meu. Muito obrigado, Gurgel. Excelente. Muito, muito bom. Obrigado, gente. Forte abraço. Obrigado, pessoal. Tenho certeza que você se beneficiou muito desse conteúdo e até o próximo episódio.